Pode tentar. Vamos lá, né? Sobre a Max. Quem vai? O que tem então, aproveitando que vai sair agora pela Panini, o primeiro volume de Jessica Jones. Era isso que eu ia puxar. Jessica Jones está de volta. Sim, está de volta. Pelo menos no Brasil, né? No Brasil. E agora teremos Jessica Jones mesmo, em né? dose dupla, porque a Panini ela já relançou o primeiro volume de Ailes. Sim. E tá para relançar. Eu mostro tá aqui. para relançar o segundo. Essa aqui é a edição. Vai focar direitinho? Capa cartonada importada, né? Isso aí. Aliás, todas as duas são. A gente só tem as versões importadas aqui. Mas, ou seja, dá para acompanhar a série original. A série original. Né, para quem não leu ainda. E também começar acompanhando né, a nova. Né, e que já vem, que eu falei, Jessica Jones está de volta. Porque a gente estava comentando até de como eles agora trocaram, né? Vamos mostrar de novo assim. Sim, Jessica Jones aqui. E como era Alias. Para aproveitar o sucesso da série de TV, né? E fez o sucesso todo mesmo? Fez um sucessinho. O bastante para poder fazer com que a indústria de quadrinhos usasse o nome Jessica Jones. O título novamente e você ter a modificação do título original. Inclusive que a gente estava comentando antes, né, folheando, antes de a gente começar a gravar, gente. Como eles também começam a aproveitar assim, a silhueta e os traços da atriz da série, né? Sim, pra cá. Porque muitas das capas alternativas que aparecem, elas são baseadas na série. Você percebe isso? Sim, bom, mas dá um exemplo aqui. Você não acha isso estranho? Porque pra mim isso fica muito diferente, né? Você vai fazendo uma referência mesmo ao que o público conhece. É uma estratégia de mercado já antiga, né? Sim, eles fazerem isso. Eu continuo achando muito estranho isso, porque elas são muito diferentes, né? A gente não fez programa da Jessica Jones antes, não, né? Nunca. A gente já conversou muito, já debatemos muito isso aqui entre todos nós. E como as personagens são diferentes, né? Assim, tem as características lá também na série, mas a Jessica Jones dos quadrinhos, né? É outra coisa, até porque na série também existe uma coisa que é própria da linguagem também de série, de ter ação, né, de ter a própria linguagem é diferente mesmo, né? E aqui o Bendis consegue impor um ritmo que primeiro, ele é um cara super autoral, né? Você reconhece, aliás foi exatamente, eu estou aqui marcando essa cena aqui do interrogatório, que é a cena do original, que é uma cena assim, marcante para mim demais, né? Que a maneira como ele conduz o interrogatório dela, ao terminar essa cena, eu estava com o coração na mão e virando a primeira página para ver quem é esse cara que escreveu isso aqui. E daí por diante, o nome, né, Brian Bendis, né, nunca mais saiu da minha cabeça. E você consegue reconhecer a mão do cara ali. Então, e o bom é que a equipe criativa toda está de volta. Está de volta. Nessa série, né? Inclusive, é o mesmo desenhista, o Gaidos, e o mesmo colorista, o Hollingsworth. Bom, o roteiro é do Bendis, então, que eu estou voltando a essa cena aqui, não sei se vai pegar direito aí, filho. Pega, né? Então, se vocês podem acompanhar pela cena do interrogatório de novo, que a maneira como, primeiro olha o plano aberto aqui, e aí é exatamente como ele consegue te imergir totalmente na cena, né? Você vê que ela tá ali naquele momento de expectativa, então você tá esperando aquilo também. E aí a maneira, depois quando o policial entra na cena, ele começa a já dar uns close-ups assim, né, no policial, e como ele vai de maneira muito cínica, sarcástica, começa interrogando ela, e os quadros começam a se fechar. Olha como é que começa a ficar claustrofóbico o negócio, né? Um quadro atrás do outro, você começa a ler aquilo naquele ritmo, e até que chega ao ponto que você fala assim, vai estourar com ele ali, né? E aí é o momento que o Demolidor, o Matt Murdock, entra na sala e fala assim, peraí, eu sou advogado dela. Momento esse que também teve na série. E que eu esperei muito que isso acontecesse da mesma forma. Só que não é o Matt Murdock. Não é o Matt Murdock que entra lá. Foi muito frustrante para quem já leu, né, a série original. Mas, de qualquer forma, na série também ficou legal, mas aqui isso é muito, muito bom. Mas vai fazer um retrospecto, né, Jessica Jones. Inicialmente, o que acontece? A Marvel, na época, ela fez um selo chamado Marvel Max, legal. Que era um selo adulto, e a personagem ela foi criada exclusivamente para essa série. Acho que ela era a única personagem nova, o único título novo com personagem novo que aparece nesse selo. E ela é uma personagem do Bendis. Do Bendis. Então o que ele faz? Ele faz uma sacada muito legal, que muita gente não gosta, mas eu adoro. Ele faz um retcon para a personagem. É como se a personagem, assim, de cara, nesse primeiro volume,
O que você sabe? Você sabe que tem uma personagem chamada Jessica Jones, que ela tem uma agência de investigação chamada Alias. Então ela é uma detetive particular, você sabe que ela tem sérios problemas, é casca grossa pra caramba, ela é meio antissocial. Ela é bastante antissocial. E aí cai um caso na mão dela que ela tem que investigar uma pessoa e ela acaba descobrindo que essa pessoa é amante do Capitão América. Isso. Aí ela se envolve numa trama que envolve política, chantagens. Depois disso ela fica bem com o Capitão América. E ao longo da edição você vai vendo outros casos. Você vai vendo que ela é melhor amiga da Capitã Marvel, da Carol Danvers. Que elas são bastante próximas. Aí você tem vários casos envolvendo personalidades da Marvel. Então essa série ela saiu em 4 volumes. Que eu acho que vão ser... série original que a você série mostrando? Original. Então tá, essa aqui foi o primeiro, foram exatamente 28 edições. Que estão reunidas nesses 4 volumes aqui. Encadernados. Né? Aí esses são os encadernados novos, ó. Tem as capas novas, pelo Mac. Eu adoro o Mac. Essas capas são muito bom. E ao contrário da série, só no último volume que aparece o Killgrave. Que aí aparece, aí mostra o passado dela, né? Que o Killgrave fez com ela. Você tem um ponto de virada que ela resolve a questão do Killgrave. E ao mesmo tempo, ao longo dessas 4 edições, você tem um relacionamento dela com o Luke Cage. E no final, na última edição, ela descobre que está grávida dele e os dois decidem ficar juntos. Assim, com o fechamento de Alias, a Jessica Jones ela vai para um outro título, que é chamado The Pulse. O que é The Pulse? Em Alias, o Jameson ele contrata a Jessica Jones para investigar a identidade secreta do Homem-Aranha. Só que ela sacaneia ele e ele fica possesso com ela. Só que chega um determinado momento também em Alias que a Jessica ajuda a filha adotiva do Jameson, que é a Matt Franklin. A Garota Aranha, né? A Garota Aranha. Aí chega no final... E essa aqui é a grande ironia também. Sim, é a grande ironia. Aí em The Pulse, o Robertson ele convence o Jameson a fazer uma sessão do Clarim Diário só falando sobre super-heróis, que aí seria essa The Pulse. E o Jameson, agradecido porque a Jessica ajudou ele num momento difícil, contrata ela como ligação do jornal com os super-heróis. Aí The Pulse, além da Jessica Jones, você tem toda a equipe jornalística do Clarim Diário também como protagonistas, principalmente o Ben Urich. É o Bendis, desenhista é o Mark Bagley, que ele começa inicialmente. Mas aí depois vai mudando ao longo do tempo. Porque a série, por exemplo, no meio da série você teve a Guerra Secreta do Bendis. Que pessoalmente eu não gosto da Guerra Secreta. Eu acho meio caída. Só que dentro da The Pulse você tem um momento que é muito bom. No início de Guerra Secreta, o marido dela, na verdade não é marido ainda. Eles estão juntos, mas não são casados. O Luke Cage. O Luke Cage é ferido. Só que como ele tem a pele invulnerável, ele tem sangramento interno, aí fica naquela entre a vida e a morte. E chega um determinado momento que ele some, ele desaparece da face da terra, do hospital. E aqui você tem várias edições que é a Jessica Jones querendo saber do paradeiro dele. Ela grávida, né? Querendo saber onde o cara tá, ninguém sabe onde ele tá. Depois no final disso daqui vai focando mais na questão dela, da relação com os Novos Vingadores, até chegar no momento do casamento dela com o Luke Cage. Aí acaba o título também. Porque a Jessica Jones ela continua no universo Marvel, né? Tanto que depois disso ela tem participações em Novos Vingadores. Ela meio que passa a ser a conselheira dos Jovens Vingadores. Aí a série nova ela começa depois disso tudo, né? Desse histórico todo dela com os Novos Vingadores. E a série continua com a mesma pegada da primeira série original. Você já leu quantos encadernados? Já conseguiu já só li matar? Esse. O primeiro. Só o primeiro. Porque agora eu não li o importado, então tô esperando a Panini o lançamento aqui para poder começar a acompanhar. Mas a série ela continua com a mesma pegada. O Gaidos ele tá melhor do que nunca. A arte dele melhorou muito, apesar de eu gostar muito da arte dele lá da primeira fase. Sim. É aquela coisa, comunica perfeitamente o que o Bendis precisa. A questão de sombras, de perspectiva. Sim. O plot do volume é o seguinte: começa com a Jessica Jones saindo da cadeia, que a gente não sabe por que motivo que ela foi presa, tá separada do Luke Cage, tanto que ele tá atrás dela querendo saber o paradeiro da filha, e ela volta para Alias Investigations. E pega um caso, que é até um caso interessante, que é uma mulherzinha que o marido dela diz que ela não é esposa dele, que ele tinha uma outra esposa com filhos numa outra realidade. No universo paralelo. Que ele acordou do nada com aquela mulher estranha do lado dele
E a mulher contrata a Jessica para descobrir o que realmente está acontecendo. Só que aí tem um detalhe, né? Essa história ela se passa depois de Guerras Secretas, do Hickman. Que aí ele fala detalhadamente que provavelmente tinham várias realidades, várias terras, e só sobrou aquela. Que ele provavelmente era de uma que foi pro saco. Uhum. O bom da Jessica, assim, e o bom dela ser uma personagem do Bendis, e até hoje isso não ter saído da mão dele, é exatamente isso que você está falando, assim, né? A criação do universo em torno dela também, né? E a maneira como ela é inserida de maneira coerente nesse universo. Então, assim, a gente estava conversando antes da gente começar a gravar o vídeo também, de como é interessante ver no original, como ela, a mesma cena que a gente encontra no encadenado dela, nas histórias dela, a gente encontra no Demolidor do Bendis também, né? Então, aí como você citou... Você tem ligação com Novos Vingadores. Isso, então, você citou na coisa do Pulse também, né? Como ela se interliga aquele universo também. Então, assim, acompanhar Jessica Jones, né, é muito interessante, é uma coisa que vale muito a pena. Tem muitos easter eggs e muitos presentinhos assim que você vai colhendo ao longo da história, não só pelo roteiro maravilhoso, por tudo como é, mas esses presentinhos que ele vai deixando faz com que você reconheça e né, fica um easter egg muito bom. Você que não gosta de Bem Diálogos provavelmente não vai gostar. Não gosta de quê? Bem Diálogos. Bem Diálogos. Até que tem galera que não gosta do Bem, porque isso é coisa desses grupos do Facebook, né? Pois é. Pois é. Abraço Lucas e Pedro Bolsa. Eu não vou dar muitos spoilers, mas o que acontece? A questão da prisão da Jessica Jones tem a ver com um grupo cujo objetivo é o quê? É matar super-heróis. Eles têm birra de super-heróis, aquela coisa toda, eles acham que os super-heróis são estrelinhas, que não se importam com ninguém, e está envolvido com isso, e também acaba, a determinado ponto, ela se envolvendo com um caso de assassinato, que ela tenta esclarecer aquele caso também. E ao mesmo tempo que acontecem essas coisas, é ela lidando com a relação dela com o Luke Cage. Então tá, mas acabou que a gente fez um dossiê Jessica Jones. Sim, dossiê Jessica Jones. Era essa a ideia mesmo? Então, porque aproveitando o relançamento, né? Pois é, vai sair agora pela Panini. Quer dizer, relançamento provavelmente não, lançamento aqui no Brasil, né? Lançamento, lançamento é a série original. Isso. Enquanto a série original está saindo em capa dura, a série nova vai sair em capa cartão. Ótimo. Então você que não quer pagar R$100 no álbum, que acha que gibi tá tudo caro, não. Tem coisa que vai pra banca em capa cartão num precinho mais acessível. Isso aí. E esse é um desses casos. Então, se você gosta do Ben, se você gosta de Jessica Jones, ó. Vale muito a pena, com certeza. Todos nós aqui. Essencial. Valeu, é isso aí? Isso aí. Ficamos por aqui, gente. Até Valeu. o programa. Forte abraço.